Olha, eu sei que tem muita gente dando risada disso, tem muita gente achando, oh, que legal, né? Mas é importante a gente colocar, é uma situação grave, é uma situação séria, a gente não deseja o pior para as pessoas. A gente não quer que as pessoas tenham problemas, né? Mas é importante você entender o que está acontecendo. Prefeitos bolsonaristas, autoridades ligadas a esses prefeitos, foram para Israel para gastar dinheiro público em torno de porcaria nenhuma. É importante você entender isso. Isso precisa ser deixado de maneira clara. Tem algumas questões que nós vamos esclarecer nesse vídeo de hoje. Mas é importante você saber a gênese, já que estamos falando de Israel e dessas questões bíblicas. A gênese de tudo se deu no encontro entre prefeitos em Brasília. Eu estava lá. Eu estava em Brasília no momento em que houve esse encontro de prefeitos. E aí, inclusive, tivemos um caso de prefeitos bolsonaristas que, na maior cara de pau, vaiaram o presidente da República naquele encontro. E aí esses prefeitos bolsonaristas começaram a conversar entre si. Vamos passear no Israel? Vamos passear no Israel? Oh, vamos passear lá. Vamos. Opa! E foram mesmo. Qual que é a desculpa que eles estão dando? Ah, nós vamos cuidar de tecnologia para segurança. Aí a gente tem que fazer duas perguntas básicas para esses prefeitos, né? Primeiro, tem terrorismo aqui no Brasil? Tem um problema grave nas cidades brasileiras de terrorismo? Segundo, o que vocês têm que xeretar com uma situação que, no mínimo, seria do governo estadual e do governo federal? O que vocês estão xeretando com isso? A desculpa é uma das desculpas mais vagabundas que tem. Eles são caras de pau. Não tem que estar lá. Vocês não têm que fazer isso, gastar dinheiro público. Porque muitos desses prefeitinhos aí, esses prefeitinhos bolsonaristas, eles ficam enchendo o saco quando tem viagem oficial do governo. Ah, o Luli tá gastando dinheiro, a Janja. Só que eles estão fazendo isso agora, nesse momento. Só que, como se diz em Poços de Caldas, eles deram com as porcadas na água. Porque agora estão presos lá e vão ter que necessariamente fazer um esquema ali de saída de Israel. A gente tem mais ou menos o que vai acontecer. E numa situação em que o que eles queriam, na verdade? Qual que era o objetivo por trás? Nada a ver com esse de segurança, o que eles queriam era pagar pau para um governo genocida, assassino. Esse governo de Israel, um governo de extrema direita, é um governo terrível, é um governo genocida, é um governo fascista, da pior espécie. E aí eles foram lá para isso, porque também tem essa situação entre uma parte de evangélicos brasileiros que fica com essa babação de ovo em cima de Israel por pura ignorância. Por ignorância pura. É importante você saber, esse Estado de Israel que tem aí não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver. Israel é um dos países mais novos do mundo. Israel foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. O objetivo da criação de Israel, por intermédio dos Estados Unidos, é ter uma base militar ali no Oriente Médio. Sabe, é um objetivo bélico, de assassinato, de matança, de extermínio. E agora a gente tem um governo de extrema-direita que está fazendo um dos jogos mais assim, sanguinários já visto ali. E olha, a história de Israel, desde a sua criação, é uma coisa nojenta, tá? Então, as pessoas que acham que esse Estado aí, que esse Israel aí tem a ver com o Israel da Bíblia, elas não conhecem nem a Bíblia, nem Israel e muito menos de geopolítica. Não sabe o que está acontecendo. Isso é importante, mas isso dá dinheiro. Porque esse pessoal evangélico, eles vendem essas viagens para Israel, tem companhias de turismo, inclusive de evangélicos, que fazem essas viagens para Israel e começam a explorar aquilo de uma maneira religiosa. Mal sabem eles que os judeus ortodoxos, parte deles, os mais radicais, eles odeiam os cristãos. Existem inúmeras imagens aí de judeus cuspindo em cristãos, hostilizando cristãos.
Então, a gente tem que colocar essas questões aqui, porque, infelizmente, fala-se muito pouco de forma clara a respeito do assunto. E eu vou trazer para você algumas coisas que foram divulgadas nesses últimos dias. Mas eu quero trazer aqui também pessoas falando a respeito do que está acontecendo. Gente que tem uma visão mais objetiva e que vão falar realmente. Inclusive, temos uma brasileira que mora no Iraque que fez um vídeo muito bom que eu quero trazer agora para você. Presta atenção. Se você for ver, o Egito tá completamente comprado. Vocês podem ver, pessoas do mundo inteiro foram até o Egito querendo ali levar ajuda humanitária em Gaza, protestando ali na fronteira. O Egito não deixou eles entrarem, ou seja, são totalmente comprados por Israel. A Jordânia, então, nem se fala, tá totalmente comprada por Israel. O Iraque, coitado, foi completamente destruído, tá se reconstruindo agora, então tá bem quietinho. O líder da Síria já fez uma declaração recente dizendo que a Síria e Israel têm inimigos em comum, ou seja, a Síria também está completamente comprada e dominada aí por Israel. Se for ver, só tá faltando o Irã. Quando eles conseguirem, eles estão tentando, né, tirar o líder do Irã, provavelmente Israel vai mover, né, com o plano deles de Grande Israel, que é roubar o território de muitos países aqui em volta. Eu sinceramente espero que o Irã seja bem forte e que os países em volta realmente se toquem, porque é muito cansativo. Tipo, a vida no Iraque é muito tranquila, gente. E é muito chato ter esse país maníaco que fica bombardeando sem parar, não consegue parar de fazer guerra, não conseguem deixar os países do Oriente Médio em paz. Tanto os Estados Unidos quanto... Sério, gente. Se eles pararem, o Oriente Médio vai ficar super tranquilo, porque não é um país do Oriente Médio brigando com outro. É esse país específico que não para. Não para. Ele está atacando não só Gaza, ele está bombardeando o Líbano, ele está roubando território na Síria, e ele tentou de tudo para os Estados Unidos atacar o Irã, não conseguiu, então eles mesmos foram lá e atacaram. E o Trump, que no início estava dizendo não temos nada a ver com isso, já fez discurso dizendo que eles vão defender Israel e vão... Então assim, gente, é assim, é cansativo, é chato. Milhões de pessoas, milhares de vidas são perdidas, porque assim, eles não conseguem parar. E assim, ele faz muitos e muitos anos que eles querem atacar o Irã. Então assim, é a mesma coisa que aconteceu aqui no Iraque, a mesma desculpa esfarrapada, só que o Irã não é o Iraque, como vocês sabem. Então, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento dessa guerra. É preocupante, sim, é muito preocupante. E envolve o mundo inteiro. Tem a ver um pouquinho com a questão do BRICS também, com certeza. Estão mirando no Brasil, estão mirando no Irã e, enfim. É algo pra gente prestar atenção e rezar para que o pior realmente não aconteça, né? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olha, essa brasileira, ela tem razão em quase tudo que ela falou. E ela tem a autoridade de quem está morando no Iraque, de quem está morando lá no Oriente Médio, que está entendendo o que está acontecendo, que percebe e que está acompanhando e que vê essa atitude do governo de Israel do ponto de vista daqueles que são os oprimidos. Como ela mesmo fala, o problema criado no Oriente Médio, boa parte dele, é oriundo dos Estados Unidos e de Israel. Ou seja, não há aquela situação que eles querem colocar aqui entre nós, de que o problema surge entre eles mesmos, que são eles mesmos contra eles mesmos. Sim, existem divisões religiosas, principalmente no Islã, você tem os sunitas e os xiitas, você tem uma situação que muitas vezes leva um a combater o outro, mas essas questões que a gente está vendo, que traz um problema de invasão de países, de territórios, de guerras e ataques do nada. O Israel atacou do nada o Irã. Isso não é assim que acontece lá. É uma pena isso que está acontecendo. E com relação a esses prefeitos, é importante você saber, nós tínhamos uma leva, eram 3 levas de prefeitos que iam para lá.
A primeira já está lá e já foi para o bunker. Mas tinha uma segunda leva que já estava em Paris, pronto para ir para Israel, e eles tiveram que voltar, olha só. Israel entrou em guerra com o Irã. Nós estamos, nesse momento, no aeroporto de Paris, no meio da viagem que iniciou a guerra, mas nós não chegamos lá. Temos relatos de pessoas que estão lá. Fomos avisados também pelo governo israelense que todo o espaço aéreo está fechado. Então, quem está lá não vai sair tão cedo. Estou aqui com o nosso vice-governador, com Felício Ramute. Aqui está com o prefeito Berto de Urupês, prefeito Anderson de São José dos Campos, prefeito Júnior de Guaratinguetá e o prefeito Odair de Barretos. Nós vamos ter que voltar para o Brasil, graças a Deus, estamos aqui agora em Paris e logo retornando para o nosso Brasil. Felício, vamos lá, juntos. É isso mesmo, agora só estamos retomando as novas reservas para os voos de volta, já que estava previsto que voltássemos no sábado, vamos acertar esses voos de volta, já estamos por aí. Bora, valeu gente, um abração aí, que Deus nos abençoe. Aí você vê essa lógica, né, dos prefeitos, graças a Deus que a gente, graças a Deus. Mas esse mesmo Deus de vocês é o Deus dos prefeitos que foram para lá e eles tomaram na orelha. Tem inclusive uma fala, você vê aquele prefeito de Nova Friburgo, o Johnny Maicon, é o prefeito de Nova Friburgo. Você vê que ele é um sujeito completamente sem noção, ele não sabe a gravidade do que está acontecendo, ele grava, não, isso aqui é da cultura de Israel. É um pessoal completamente sem noção, gente, olha só. Pessoal, agora cerca de 3h40 da manhã, mais uma vez tocou o alarme. A gente está indo aqui para um ambiente seguro e protegido. A gente percebe aqui bastante tensão, mas faz parte aí da cultura do dia a dia de Israel. Então, para quem mora aqui, já está habituado com esse tipo de rotina. A gente que é brasileiro e outros sul-americanos que estão aqui, evidentemente que a gente fica bastante receoso, preocupado. Mas desde o primeiro dia a gente é orientado que quando tem esse tipo de alerta, a gente precisa imediatamente ir para um ambiente seguro, né? Então a gente, chegando aqui agora, nesse momento, é um ambiente que é preparado, né, com segurança plena, caso, por exemplo, seja enviado um míssil para cá. Então isso, mas a gente acredita que Deus está no controle de todas as coisas. Um abraço, gente. Você vê que o sujeito não tem a menor noção, né, do que estava acontecendo. Acho que agora, a essa altura do campeonato, ele já tenha percebido o que aconteceu, né? Passado esses dias, ele percebeu a gravidade do que está acontecendo lá em Israel. Principalmente porque tem uma questão aqui que não pode ser desconsiderada. O governo de Israel não esperava que tantos mísseis poderiam atingir o país. Eles achavam que iam fazer um ataque exatamente como eles fizeram lá contra a faixa de Gaza, que tinham lá aqueles traques, né? Aquelas bombinhas lá de festa junina, e não aconteceu muita coisa com eles. E Irã não. Irã rompeu o que eles chamam de Iron Dome, que é essa defesa que tem Israel, assim, muitas vezes, romperam muitas vezes, e atingiram cidades importantes de Israel. E, claro, agora essa declaração de guerra que Israel faz ao Irã, do nada, não tem justificativa nenhuma. Eles falam que é por questão do Irã estar tendo a sua bomba, quer dizer, eles podem ter a bomba atômica, Irã não pode ter a bomba atômica, tudo bem, Irã fez um acordo, assinou um acordo para não ter a bomba atômica, mas a gente tem uma questão aqui, eles atacaram Irã sem uma justificativa concreta do motivo desse ataque. E agora Irã vai responder, continua respondendo. Eles então agora estão dizendo que vão atacar inclusive os bunkers, inclusive esses abrigos que são abrigos subterrâneos em Israel. A coisa vai ficar muito complicada, a situação não está nada fácil. E você percebe que essas pessoas não têm a menor ideia. Olha, eu tenho aqui um vídeo de uma influencer, a Gabriela, que eu considero um vídeo muito bom, porque ela traz uma resposta ao prefeito de Macaé. Ele já saiu xingando o Lula. Ah, mas o Lula não está fazendo nada por nós, não está nos ajudando e tudo mais. Assim, nos primeiros minutos do acontecimento, ele já achou que o governo tinha que estar à disposição deles. E como eles são bolsonaristas, eles quiseram colocar nas costas do Lula. Olha o nível da vagabundagem, da irresponsabilidade. Eles vão para um país que está em guerra. Não estava em guerra com o Irã, mas estava em guerra com a faixa de Gaza. Eles vão para um país que está atacando e matando pessoas. Eles vão para lá para bajular
um sujeito de extrema-direita que é um assassino. E aí acontece o pior, e aí eles culpam o Lula por eles terem feito isso. Essa fala dessa influência eu considero ela muito importante, traz essa resposta a esse prefeito bolsonarista e coloca elementos que eu considero fundamentais para a gente ter essa análise. Olha só. Falar também que a gente não recebeu ainda a ligação do governo brasileiro dando nenhum tipo de apoio ou suporte para que possa negociar a nossa entrada nesse país, né, porque somos autoridades municipais. Acho que todo brasileiro tem direito a ter aí um apoio do seu país para poder regressar no caso de guerra, mas não tivemos aí esse apoio. Nós não vamos esperar também não, vamos procurar pelas nossas próprias forças, vamos entrar no carro, vamos tentar negociar, vamos tentar pedir nossa entrada para esse país aí para que possamos voltar em segurança para o Brasil. Ah, tadinha, poxa, que barra! Que barra, né, prefeito de Macaé? Esse aí, gente, é o Elbert Rezende, prefeito de Macaé, que tá lá em Israel preso com outros prefeitos aí do Brasil que também não tem como voltar. Mas apesar de ser do partido PDT, o Elbert Rezende é um típico bolsonarista, cristão evangélico e apoiador de Israel. Basta ver onde ele está agora, não é mesmo? Elbert reclama que o governo brasileiro ainda não entrou em contato. Elbert, deixa eu falar uma coisa, quando acontece isso, quando é um problema diplomático, quem entra em contato é o Itamaraty com a embaixada. Eu não sei se você tá esperando uma ligação do Lula, não vai rolar realmente, tá? Porque, meu amor, se eu fosse o Lula, ainda bem que eu não sou, porque se eu fosse o Lula, até pintar meu Bob Good ia estar na lista de prioridade do que tirar prefeito bolsonarista que foi para Israel porque quis, para fazer lobby sionista para a população de suas cidades. Ah, mas eu não ia ajudar muito não. Ah, é domingo, eu ia começar a ver isso, sei lá, terça. Mas já que eu não sou o Lula, sorte de vocês, eu tenho outra notícia para te dar. O espaço aéreo do país que você está fechado. Você quer o quê? Você quer o tapete mágico do Aladim? O espaço aéreo fechado? Nem se o Lula himself te ligasse, teria como você voltar agora, querido. Eu sei que vocês não estão querendo um aviãozinho da FAB, eu sei que não, é isso que eu tô falando, mas a questão toda é, vocês querem o quê? Uma van? Vocês querem uma van, um ônibus para ir buscar vocês, para tirar vocês com segurança de Tel Aviv e botar vocês em outro país vizinho, para do país vizinho vocês voltarem pro Brasil. Isso custa dinheiro, isso custa logística, aconteceu ontem, sabia? Assim, eu acho que o governo brasileiro, inclusive o Itamaraty, tem outras prioridades, eles já vão chegar até vocês, porque sim, você falou no vídeo, é direito de todo brasileiro sair em segurança de uma zona de guerra, mas vocês foram para aí fazer o quê? A mando de quem? Pra quê? Antes de ir, antes dessa viagem aí, desse tour turístico dos prefeitos para Israel, Israel já estava em guerra, só que a guerra era contra a Palestina e vocês não levam a sério vidas palestinas, porque se levassem a sério vidas palestinas, não cogitariam viajar para Israel. Vocês não contavam com uma guerra contra o Irã, que é um gigante também de forma militar, um gigante bélico também. Aí vocês não contavam com isso, e foi a surpresa. E agora então, por favor, Lula, me tira daqui, manda o tapete mágico do ladinho, porque a porcaria do espaço aéreo de Israel tá fechado, mas você quer sair daí de qualquer jeito. Agora você espera o Elbert Rezende. Mas o que ele faz? Ele aproveita do momento, ele aproveita desse momento para botar a culpa no Lula. É tão típico de bolsonarista que até o fato do Irã ter atacado Israel e os bonitos ficarem presos lá dentro de um bunker, a culpa é do Lula. Isso é típico do bolsonarista, típico. Tô falando que ele está errado em exigir que o governo o ajude, porque como brasileiro ele tem sim que exigir, e ele pode exigir. O governo brasileiro, inclusive, né, o Lula já ajudou muitos brasileiros a voltarem de zonas de guerra. Só que agora você tem que entender que é o momento de espera, porque também não é de um dia para o outro. Como você disse, vou tentar aqui pelos meus próprios meios, porque, cara, é muito engraçado. Cara, o bolsonarista faz merda, põe a culpa no Lula, da merda que ele fez, e depois fica assim, mas eu vou tentar pelos meus próprios meios. Tenta, amor. Amor, tenta, inclusive faça isso. Tomara que você consiga pelos seus próprios meios. Mas eu espero que quando você voltar para Macaé, a população de Macaé exija todo o gasto dessa viagem. Quem bancou o quê? Parabéns à influência Gabriela Dassi, que colocou questões importantes, inclusive sobre os gastos desses prefeitos aí, que tem que ser colocados na balança assim, tem que ser cobrado pela população. O que vocês foram fazer lá? Quanto que vocês gastaram nessa viagem? Dinheiro nosso, dinheiro da população. Eles têm que prestar contas a respeito disso. E por último, a gente vai trazer aqui para você o prefeito de Belo Horizonte, que traz o desfecho para tudo isso. No final das contas, é o governo Lula mesmo que vai salvar esse pessoal. É o governo Lula que vai levar para lá, vai gastar um dinheiro nosso também, mas é óbvio aí, é uma questão até de obrigação do próprio governo, numa situação como essa, mas é importante colocar aqui que eles vão dar esse prejuízo para a gente, e o governo Lula vai, na verdade, trazer essas pessoas de volta por intermédio da Jordânia. Essas autoridades que estão lá, esses prefeitos, esse pessoal todos vão para a Jordânia, e da Jordânia vão voltar para o Brasil. Eu vou trazer aqui para você a fala do prefeito de Belo Horizonte, que é um dos que estão lá, olha só.
Parece que mais um dia vencido aqui em Israel. Já estamos na madrugada de domingo. Acredito que a partir de agora a gente já possa dormir com tranquilidade. Agradecer a intervenção do governo federal. Hoje recebi a ligação da ministra Gleisi Hoffmann, mostrando o cuidado que o governo federal está tendo em tentar, de alguma forma, nos levar de volta para o nosso país. Já a conversa, a tratativa com o governo de Israel depende agora de segurança, para que a gente possa deixar o local onde a gente está, que a gente está seguro aqui, para irmos até a fronteira da Jordânia. E ali a gente seguiria para o Brasil. Acredito que isso possa acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias. Mas dizer a todos que a gente está bem, que está tudo tranquilo. E mais uma vez agradecer, não só a ministra, né, mas agradecer o empenho do governo federal em nos levar de volta para o nosso país. Bom final de semana e bom domingo a todos. Olha, pelo menos teve a hombridade, teve o brio de agradecer e de entender o esforço, especialmente que agora está sendo feito pelo gabinete da ministra Gleisi Hoffmann, também pelo governo Lula, pelo próprio Lula, para trazer essas autoridades, que são brasileiros, que sim, têm o direito de voltar, apesar dessa lambança que eles fizeram. Mas ao chegar aqui no Brasil em segurança, eu defendo que a população cobre desses prefeitos o que eles estavam fazendo lá e como foi gasto esse dinheiro, que dinheiro foi gasto e que esse dinheiro tem que sair do bolso deles, mas não vai sair, a gente já sabe disso. Tá? Mas coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Não se esqueça de dar o like. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, faça a sua inscrição aqui no canal. A gente está falando sobre essa renda extra para você, que é a oportunidade de apenas com seu celular você trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. Nós estamos começando mais uma semana e quem sabe essa semana você vai começar já com a oportunidade de ter essa renda extra. Um dinheirinho a mais todo mês para você, trabalhando apenas no seu celular, nessa escola de negócios que tem mudado a vida de muitas pessoas. Para você saber mais, para você ter mais detalhes, eu mesmo vou explicar tudo para você. Entra aqui no primeiro comentário fixado, eu conto tudo para você, todas as dúvidas serão sanadas e a gente espera você aqui no nosso WhatsApp. Então você entra aqui, é o link do WhatsApp, lá no WhatsApp eu converso com você. Eu quero fazer um agradecimento também às pessoas que estão me ajudando. A gente ainda não conseguiu, nós estamos chegando na metade. Nós precisamos de 100 pessoas que possam fazer uma doação de R$80 ou mais. Eu sei, é muita gente, mas é o custo que a gente tem aqui do nosso equipamento e se você puder nos ajudar para a gente levar adiante o nosso trabalho, todos os dias a gente está aqui fazendo a nossa parte. A gente vai oferecer material de qualidade para você, boas informações, de domingo a domingo, todos os dias trabalhando para você. E o que a gente pede, ajude para que a gente continue. E uma das formas de você ajudar é ajudar a gente a comprar a nossa nova câmera aqui do canal. Custa quase R$8.000. Não é brincadeira, não. E agora eu descobri ainda que essa câmera, o vídeo não pode ser, eu não tenho uma ilha de edição 4K aqui, então eu não posso editar do jeito que é. Eu ainda tenho mais essa ainda, mas a ilha de edição só daqui a pouco para a gente mudar. Vamos primeiro acertar esses custos aí da câmera. Se você puder nos ajudar, eu agradeço muito. Aproveito para desejar uma boa semana para você. Muito obrigado às pessoas que estão nos ajudando. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar desse vídeo aqui, ó.